então. Tá. Ok. Ok. Boa noite a todos os que estão presentes na reunião hoje e aqueles todos que vão nos ver depois. Nós estamos começando a reunião semanal da ABRAP, Campo Grande, e o tema de hoje, e o palestrante de hoje é o Júlio Carvalho, que é o irmão do Luiz Sérgio, uma pessoa que já desencarnou há alguns anos, e a partir dessa nova trajetória dele, ele traz muitas informações do plano espiritual para nós. E o Júlio e a mãe, Dona Zilda, escreveram um livro a respeito deste ser, né, o Luiz Sérgio. E a palestra de hoje vai ser falando sobre esse tema, né? Luiz Sérgio, trajetória de um ser imortal. Com você, Júlio, fique à vontade para fazer a sua explanação. Ok. Bom, boa noite a todos. Uma satisfação imensa participar desse grupo, né, cheio de mulheres inteligentes, bonitas, com muita disposição, né, para o trabalho de estudo, aprendizado, e que tem assim, muita paciência comigo. Mas o trabalho de hoje, né, que foi mais ou menos assim identificado como sendo uma coisa interessante de se fazer, né, porque retrata um trabalho, né, de uma pessoa que esteve conosco aqui durante um tempo, e ele acabou, ainda moço, né, ainda com 23 anos, se transferindo para o outro lado e partiu daqui através de um acidente automobilístico. E a coisa assim tomou, né, uma dimensão que, na realidade, nós, encarnados aqui, não esperávamos, né? Mas isso dentro da espiritualidade já estava programado. Dependia tão somente da vontade daquele que estaria indo, né, daqui para lá. Mas restou para nós, que ficamos presentes aqui, exatamente essa memória, essa lembrança, e a gente, num determinado momento, que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente, nós nos vimos, né, frente a uma encomenda, praticamente, né, de um trabalho que precisaria ser feito. Mas vamos começar pelo começo, né? Como diz aqueles que estão acostumados a lidar com esse tipo de trabalho. Mas vamos lá. O livro é sobre o Luiz Sérgio, né? O Luiz Sérgio ainda como início, ainda como um ser encarnado, né? Ainda no iniciozinho, mas que a gente vai tratar, né, da sua trajetória desde o tempo, né, em que nós nos conhecemos ou nos reconhecemos aqui nesse mundo encarnado. E, dentro desse processo, nós vamos fazer primeiro uma abordagem que eu coloquei aqui como preliminares, que diz o seguinte: não se trata aqui de alguma pretensão em nos referirmos à existência do espírito a partir da sua criação. Nem caberia, né? A sua memória integral, mesmo porque não teríamos elementos suficientes para descrever os fatos e as situações que cercaram suas inúmeras vidas como encarnado e sua condição anterior como espírito errante. As informações colocadas referem-se ao que realmente conhecemos, seja por termos convivido nesta última reencarnação dele, né, seja por terem sido descritas pelo próprio espírito comunicante. E isso se dá assim como uma espécie de oferecimento, né, que a gente faz à comunidade espírita e àqueles que se interessam por conhecer o espírito, né? Quem é esse fulano de tal que aparece por aí em alguns livros, falando uma porção de coisas, né? E descrevendo outras tantas a respeito
dele, da sua vida, do seu caminhar. Então, nós fazemos, primeiramente, essa apresentação de forma que ele não seja uma pessoa desconhecida de todos nós. Então, da personalidade do Luiz Sérgio, desde cedo destacou-se pela simplicidade e pela alegria. Era divertido, revelou-se emotivo, bom amigo e companheiro, filho e irmão amoroso, inteligente, estudioso, com ótimo hábito pela leitura, esforçado por conhecer coisas novas, tratava com seriedade e sem desânimo todos os seus compromissos. Gostava de música, futebol, praia, dançar para ele era um prazer, e outras diversões também sadias. Nunca envolveu-se com drogas, mas adquiriu o hábito de fumar cigarro, que é considerada até hoje uma droga lícita, né? E que na época era modismo, né? Os meninos fumarem, né? E começava isso ainda na adolescência. Mas Luiz Sérgio nunca teve a pretensão de se tornar mito ou alguém fora dos padrões, mas perseguia a retidão, a justiça, o respeito e a dignidade como princípios e normas gerais. E aqui, como reminiscência de crianças, ele era uma pessoa assim, extremamente curiosa. Ele gostava de saber como as coisas... Isso desde assim, né, as idades de 4, 5 anos. Ele gostava de saber como as sementes brotavam e como é que o vegetal crescia. Então, o que ele fazia? Ele pegava a semente, enterrava a semente, mas todo dia ia lá ver se a semente estava brotando. E aí ele molhava, regava a semente, coisa e tal, tarará, mas no dia seguinte ele repetia a mesma coisa. Cavava lá, achava a semente para saber se ela tinha brotado. O resultado é que a semente acabava não brotando, e aquelas que brotavam acabavam não vingando, né? Não crescendo, não se desenvolvendo. Mas fazia parte do contexto dentro da sua meninice, né? Da sua criancice, da sua curiosidade. E como cientista mirim, né? Ele ainda nessa fase de 6, 7, 8 anos, ele desmontava aparelhos, inclusive aparelhos do meu pai, coisas que ele tinha, rádio principalmente, né? Ele metia a chave lá, tirava os parafusos para olhar o que tinha dentro do rádio. E relógio, ele destruiu talvez uns 3 ou 4 relógios do meu pai. E como é que ele não tinha como abrir, ele metia o martelo em cima, né? Quebrava o relógio, mas ele queria era ver dentro como é que a coisa funcionava, o que tinha lá dentro. Aí, resultado, recebia uma bronca danada, né? E ficava de castigo, mas ele não perdia essa curiosidade por essas coisas. E nós vamos ver mais à frente uma coisa derivada disso, né? Alegria. No aniversário, ele gostava de convidar todos os meninos da rua. E isso trazia alguns inconvenientes, né? Porque festa de aniversário, por exemplo, você normalmente convida aqueles que são mais chegados, os amigos, os parentes. E ele não queria muito se limitar a esse tipo de coisa, né? Ele chamava todo mundo do prédio, da rua, todo mundo que ele conhecia, todo mundo da escola, e aí enchia a casa de criança. E a minha mãe ficava assim perturbada, porque como é que ia dar lanche para aquela turma toda? Aí saía meu pai para comprar as coisas, é bem complicado, né? Mas ele não se furtava de fazer esse tipo de coisa, porque ele gostava de convidar os amigos, né? E ele considerava todos como amigos. Mas tinha uma particularidade, eu era o secretário dele. Então, todo aquele que chegava, que trazia algum presente, quem era a pessoa que abria o presente? Era eu. Então, ele nunca abriu o presente, ele só recebia e me passava, recebia e passava. Eu abria, mostrava para ele, dependendo do que fosse, né, ele já mexia na hora, já começava a mexer no presente, ou então ele deixava para mexer depois. E aqui depois tem uma coisa chamada bolacha fininha, que eu coloquei aqui como hóstia. Porque quando nós éramos pequenos, na faixa de 7 anos, 8 anos, nós frequentávamos na escola pública e nós tínhamos obrigatoriamente que assistir à missa no domingo.
porque fazia parte, né, de uma matéria lá do currículo, né, da escola, o catecismo, né? E a professora, né, dessa matéria, ela exigia, tinha uma cadernetinha que a gente todo domingo tinha que ir na missa, o padre carimbava a cadernetinha para a gente apresentar na escola, todo domingo. E se não apresentasse aquilo, estava sujeito, dependendo do número de faltas, a não ser aprovado no final do ano, no passar de ano. Então a gente tinha que ir, mesmo que fosse só para carimbar, né, aquela cadernetinha. E aí, nas primeiras vezes que nós fomos à missa, e aí tem aquele da comunhão, né? Que as pessoas se levantam, coisa e tal, eu não sei exatamente em que momento mas as pessoas faziam aquela fila, né? E o Luiz Sérgio via aquele negócio e falou assim, eu vou entrar nessa fila também. E entrou, foi o padre, deu a hóstia para ele. E ele pegou, né? Botou na boca aquela bolachinha e saiu mastigando aquilo. E depois o pessoal fala, mas não é para mastigar, isso aí é para deixar dissolver da língua. Eu falei assim, nada disso, aquilo ali tem gosto de pão, eu mastiguei. Bom, curiosidades, né? E ainda assim, em defesa dos pássaros, outros meninos que usavam bodoques ou atiradeiras, né? Tem região que chama de bodoque, outro de atiradeira. Para nós, lá no Rio, era atiradeira. E então os meninos tinham a mania de sair para caçar passarinho. E ele ficava assim, transtornado com isso. E ele tentava tirar, falava com os meninos para não fazer isso, mas não adiantava. Ele chegava, voltava chorando para casa porque os meninos estavam saindo para caçar passarinho. E né, saía, matava os passarinhos, mas não trazia, deixava morto por lá mesmo e ficava por isso. E tinha outros também que traziam os passarinhos presos em gaiola. Isso aí eram os mais velhos. E ele não se conformava com isso. Ele queria lá abrir a gaiola para o passarinho fugir. Levava, de vez em quando, uns petelecos na orelha, porque as pessoas não gostavam que ele ficasse mexendo, né? Mas fazia parte daquilo que era a vida dele, né? O costume dele. E aqui nós já passamos para a fase da adolescência, né? E a leitura como base para o aprendizado. Autores clássicos estrangeiros, Alexandre Dumas, Victor Hugo e uma porção de outros, né? E ele gostava assim muito de ler a respeito da história francesa, a história inglesa. Então ele assim se debruçava sobre os livros e ele deixava até de comer. Minha mãe brigava com ele por causa disso, porque ele começava a ler aqueles livros e eram, às vezes, coleções. Né? Victor Hugo, então, eram 40 livros, que isso, obras não eram completas, né? 44 livros que o Victor Hugo escreveu e ele leu todas. E o pior, né, é que ele lia, eu ia atrás, né? Ele lia, eu lia também. Então, a gente acabava lendo aquelas coisas todas. Inclusive, tinha uma coleção de um autor chamado Michel Zevaco, e era uma história assim francesa, da corte francesa, em que tinha os huguenotes, né, que eram o pessoal da periferia, e que tinha assim se envolvia naqueles guetos, né, de Paris, e entravam em conflito com os nobres. Era uma coisa assim bem interessante. E era tudo naquela época, era tudo na base da espada, né? Os espadachins. E então tinha um grupo que assim entrava em conflito mesmo, né? E a história toda sobre a corte, né, francesa, muito legal. E eram 38 livros, alguma coisa assim, e nós lemos todos. Do Alexandre Dumas, por exemplo, né? Colar da Rainha, por exemplo, muito legal o livro. A história do Henrique VIII, Francisco I, bom, um monte deles. E não podia deixar de ler Mário de Andrade, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, né? Todos esses grandes, né, escritores daquela época.
e não parava por aí, tinha outros, né? E que, assim, era um livro atrás do outro. E a gente, assim, discutia, né, a respeito das histórias. Muito bom, muito legal. Assim, ele era um leitor quanto mais. E isso fazia muito bem, né, para o aprendizado, a educação, e para saber escrever, inclusive, que não tinha nenhuma dificuldade, nem na leitura, na compreensão dos textos, nem para escrever os textos, as redações, né, as dissertações que eram, inclusive, cobradas na escola naquela época. Bom, o final do curso primário que foi feito aqui em Brasília, né, no Colégio Nossa Senhora do Rosário, que é aqui na Asa Sul, no ginasial foi feito no CASEB, também lá na Asa Sul. Aliás, na Asa Norte, naquela época, praticamente não existia. O científico, né, que correspondia ao ensino médio, foi feito no Elefante Branco, no colégio, né, Elefante Branco, e depois a Universidade de Brasília, na UNB, quando foi feito o vestibular, curso de engenharia eletrônica. E nessa mesma época foi feito o concurso para o Banco do Brasil, quase que simultâneo, né, no mesmo ano a gente fez o concurso do banco e o vestibular. Então, nós começamos a trabalhar no banco e também começar o curso de engenharia. E aqui eu coloquei como viagens essa primeira excursão. Opa, mudou a tela. A primeira excursão foi com destino a Belo Horizonte. Nessa época, ele tinha 15 anos e eu 14. E foi no final da escola, né? As férias de fim de ano. Nós juntamos a garotada, né, lá do CASEB, e a gente já estudava junto nessa época, porque pulei do primário para o ginásio, né, tinha o 5º ano de admissão, eu fiz uma prova, passei e fui direto para o ginásio e comecei a estudar junto com ele, primeiro ano ginasial. E no final, acho que foi do 3º ano. Oi? Acho que tem alguém. Não. E no final do 2º para o 3º ano, nós resolvemos fazer uma viagem de excursão. E essa viagem de excursão era em Belo Horizonte. Nós conseguimos contato com o centro acadêmico, né, diretório acadêmico da faculdade da Federal, e tinha o diretório acadêmico e tinha uma sala, né, com diversas salas, na realidade, no centro da cidade, que era do diretório acadêmico, e a gente acabou indo para lá, se hospedou lá. Nós fretamos um ônibus e o fretamento desse ônibus foi uma coisa interessante, porque precisava de dinheiro, não só para fretar o ônibus, como para fazer a viagem também. Porque a ordem era a seguinte: os pais eles não precisariam bancar a viagem de ninguém. Nós nos responsabilizaríamos, olha só, a idade que a gente tinha, 14, 15 anos, todo mundo dessa faixa de idade. Nós nos responsabilizaríamos pelo patrocínio da viagem. Então, nós fomos na Secretaria de Cultura, fomos lá na Ancine, não sei se na época tinha esse nome, e conseguimos um filme que era inédito no Brasil, e nós conseguimos a liberação, o secretário lá liberou para a gente apresentar o filme e vender os ingressos. Então, nós fizemos isso. Os primeiros santos a serem sacrificados foram os pais, lógico. Eles tinham que comprar ingresso e tinham que vir ao cinema. E nós todos, né, nos cotizamos e cada um ficar com uma quantidade de ingressos para vender. Resultado, o cinema encheu, nós conseguimos arrecadar uma grana muito boa, que pagou tudo, né? E nós ficamos assim extremamente alegres, satisfeitos, e os pais também, né? Porque só a única despesa que eles tiveram foi a compra do ingresso e mais nada. Bom, nós ficamos lá uma semana
uma semana, nós saímos daqui um domingo, sei lá, e retornamos no domingo seguinte. E foi uma festa, né? Seguiram conosco 3 professores para tomar conta da garotada. Era uma condição, uma exigência dos pais, e tudo ótimo, tudo muito bem, não aconteceu nada de extraordinário que não fosse apenas uma diversão e um grande aprendizado para cada um de nós. E a outra viagem, que foi para o Espírito Santo, isso já foi uma liberalidade do meu pai e da minha mãe, que entenderam que a gente poderia atender uma pretensão nossa de nós, eu e Sérgio, sairmos sozinhos para viajar. E o nosso destino era o Espírito Santo. Nós iríamos sair de Brasília, iríamos até o Rio de Janeiro, pegaríamos um ônibus, íamos para Vitória, de Vitória íamos para Marataízes e algumas outras cidadezinhas do Espírito Santo, da litoral, né? E nós percorreríamos aquilo ali durante 15 dias. A minha mãe comprou aquele cheque de viagem, né? Naquela época só tinha isso. Nós botamos aquilo no bolso e saímos. Minha mãe falou, vocês têm que se virar com o dinheiro que vocês têm. E o dinheiro deu para tudo que a gente queria e precisava. E, lógico, nada de excesso, nada de coisas extraordinárias, porque o dinheiro era contado. E, por final, tem aquelas histórias do barco, do meu pai, da motocicleta, do policial, o rádio brucutu. Isso aqui eu vou te contar assim rapidamente, né? Porque são histórias mais ou menos longas. Assim, o barco do meu pai. Meu pai tinha uma mania de construir barco. E ele comprava aquela documentação toda, né, para a construção do barco, e ele comprava todo o material, coisa e tal, e começava a montar. E nós éramos os auxiliares dele, né? Então ele deixava tudo preparado e dizia para a gente, enquanto eu estou trabalhando, vocês vão fazendo isso. E a gente fazia. Às vezes não dava. Quando não dava, a gente recebia uma bronca, né, por não termos cumprido a nossa tarefa do dia. Mas, resultado, o barco saiu, o barco ficou pronto. Todo o acabamento foi feito pelo meu pai. E isso fez com que tivesse aquele lançamento, né, do barco no Lago do Paranoá, aqui em Brasília. Foi feito, meu pai comprou um motor, coisa e tal, instalou no barco, e saímos nós, passeamos à vontade. Uma vez, 2 vezes, né, semanas assim seguidas. E uma dessas semanas, meu pai disse, não posso ir, o barco não vai poder ser mexido. Tudo bem, nós fomos para o clube onde o barco estava estacionado. Aí nós conversamos com o garagista lá do hangar e convencemos o garagista a deixar a gente pegar o barco. Nós pegamos, só que nós, ao invés de descer a rampa e colocarmos o barco no lago, nós fizemos um caminho muito mais difícil. Carregamos o barco até o cais e projetamos o barco para o lago. Nessa projeção, o barco bateu na beirada do cais e quebrou. O que vai fazer agora? Recolhe o barco, guarda lá, bota a capa e finge que não aconteceu nada. Fomos para casa. Na semana seguinte, meu pai foi no clube e vai botar o barco na água, não sei o quê. Aí a gente sumiu, né? Demos o fora. E aí meu pai, o garagista chamou meu pai e disse, tem um problema, tal. E aí meu pai saiu atrás da gente, para a gente explicar o que foi que aconteceu. E aí não teve outro jeito, né? Nós falando assim, assado. Ele falou assim, bom, tudo bem, esse foi o primeiro e último barco que eu construí, vocês ficaram sem barco daqui para frente. E aí ele pegou o barco, botou um tanque de gasolina no barco, né? Colocou aquele pavio e acendeu e empurrou o barco para dentro do lago. O resultado, aquele troço pegou fogo, queimou o barco, afundou e nunca mais soube do barco. A motocicleta do policial, uma vez nós estávamos descendo pela W3, que é aquela via principal, né, que tem no centro da cidade, e nós estávamos indo para casa para almoçar. Não lembro de onde nós estávamos vindo, não sei se era do clube, de algum lugar, ou da casa de alguém. O fato é que nós estávamos descendo para casa e tinha um policial militar com a sua moto Harley Davidson novinha, parada. E nós
passamos aquilo ali, o Luiz Sérgio parou e falou assim, não, peraí, vamos ver, vamos conversar ali com o policial. Conversando, ele explicou a respeito da moto, coisa e tal, tererê, tererê. E aí, no final da conversa, temos que ir para casa, e o Luiz Sérgio perguntou ao policial, escuta, você já almoçou? Não, então vamos almoçar lá em casa. E fomos todos almoçar lá em casa. Chegamos antes do meu pai e da minha mãe. E mesa posta, coisa e tal, nós ficamos aguardando. Quando minha mãe chegou, viu a moto parada na porta da entrada da casa, entrou em parafuso, né? O que aconteceu, né? Quando chegou lá, o policial estava lá, bem instalado, cumprimento daqui, dali, não sei o que, tarará, e aí aquela pergunta, né? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, simplesmente eu fui convidado pelos seus filhos e aceitei o convite. Aí, né? Que bom, né? Todo mundo comeu, e assim, toda semana o policial, um dia da semana, ia almoçar lá em casa, durante muito tempo, enquanto ele esteve ali de plantão na região. Depois ele sumiu, nunca mais nós vimos. A Rádio Brucutu. Essa rádio aconteceu assim, nós tínhamos uma curiosidade muito grande, né, a respeito de funcionamento de uma rádio, e tinha aquelas revistas técnicas nas banca de jornal, revista, coisa e tal. E nós passamos e compramos uma revista dessas. E lá tinha assim, como fazer o rádio, né? Radiotransmissor. E aí nós compramos a rádio, olhamos assim, vamos fazer. Aí pedimos o dinheiro para o meu pai para comprar as peças, né, para montagem, porque tinha tudo discriminado ali. Montamos o rádio, botamos para funcionar, e tudo funcionou exatamente como previsto. Sendo que, naquela época, tinha um problema muito sério, que não era em plena governo militar, né? Então tinha uma coisa chamada Dentel, que era o Departamento de Telecomunicações, que era ligado ao SNI, e eles ficavam monitorando tudo para saber quem é rádio clandestina, coisa e tal, por conta de subversivos, coisas do tipo. Só que nós tínhamos assim, quando chegávamos da escola ou antes de irmos para a escola, a gente botava para funcionar e fazíamos colocava música, dava bilhetinho para cá, para lá, não sei o que. Durante 5, 10 minutos a gente fazia. E essa rádio, ela estava, a frequência de transmissão dela era exatamente a mesma de uma rádio, da Rádio Alvorada, que era a principal rádio daquela época aqui em Brasília, que era rádio, não era FM, era dessas outras ondas curtas, né? Ondas médias, sei lá. E aí a gente nem ligou para isso, a gente botava para funcionar, e esse troço foi percebido e foi denunciado. Só que o Dentel, ele começava a fiscalizar, fazia uma espécie de triangulação para saber exatamente o local exato da transmissão. Um dia meu pai chegou e falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Aí eu falei assim, não, nós estamos aqui na rádio, coisa e tal. Ele falou assim, não, desmonta esse troço rapidinho, porque senão eu estou em risco de ser preso. Aí nós desmontamos aquele troço. No dia seguinte, o carro de Dentel estava circulando exatamente na quadra onde nós morávamos, que eles já tinham conseguido mais ou menos identificar. Mas nós tínhamos tido a sorte, entre aspas, né, de desmontar a rádio antes, e não aconteceu nada, mas foi tudo muito bem. Então, isso era assim, as coisas que nós fazíamos, né, nas horas vagas. Nos embrenhávamos no mato para buscar animais. Que tipo de animal? No mato, aqui em Brasília, antigamente tinha muito cupim. E o cupim tinha aquelas formações, né? E o cupim, quando ele estava velho, o cupinzeiro velho, eles começavam a ter uma abertura por baixo, na terra, e ali começavam a penetrar alguns bichos, cobras, lagartas, aranhas, e a gente virava aquilo ali e via. A gente pegava uma latinha e botava o bichinho assim para dentro da latinha e tampava lá e levava para casa. E aí ali, a gente começava a estudar, né, os bichos, botava na área e começava a estudar os bichos para saber como é que eles faziam. Quando se viam, né, bichos diferentes um contra o outro, às vezes eles brigavam, às vezes não, e tal. Aí a minha mãe mandou parar com isso, porque era um absurdo, porque aquilo ali podia provocar acidente grave, um bicho daquele picar a gente, e aí já tinha, né, correr para o hospital. Bom, particularidades. Reminiscências de adolescente. As ideias e as percepções surgiam aos borbotões, ativavam o imaginário.
e eram perguntas que a gente, naquela época, a gente fazia, com 15, 16 anos. O que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. Isso eram perguntas que nós não tínhamos nem a ideia de doutrina espírita. Não fazíamos ideia nenhuma de espiritismo. Por quê? Espiritismo era uma coisa que lá em casa era proibido por causa do meu pai. Meu pai não aceitava, meu pai não queria saber de negócio de espírito dentro de casa. Então, isso a gente saía fazendo discussão, eu e ele, a respeito desse negócio, e a gente ficava mirabolando uma opção de coisas, né, imaginando. E assim, usavam, ele e Luiz César, os estudos e aprendizados da escola numa tentativa, né, de elaborar uma teoria que explicasse e representasse as ideias. Então, aquilo que nós pensávamos, nós usávamos aquilo que eram as matérias escolares, né, de ciências, não sei o quê, e a gente ia assim, idealizando aquelas coisas todas. Então, a gente pegava como é que é o sistema planetário, né? Sistema solar. E aí a gente projetava aqui a Terra, aqui os outros planetas, os outros sistemas são assim também. E se vale assim para fora, por que não vale assim para dentro? Né? Por que nós não somos assim também? Isso eram ideias nossas. Então, saíam aquelas respostas, né? Viemos do espaço e para lá voltaremos, porque nós somos energia. Isso era um conceito que nós criamos, né? Nós não sabíamos o que era e por que era, mas nós criamos essa ideia. E ela era assim, absolutamente válida, né? E hoje a gente percebe que sim. Mas esses eram temas que nós não podíamos discutir, conversar com os outros colegas de turma, de classe e colegas que a gente, com quem nós nos relacionávamos, porque era um assunto totalmente fora, né? Totalmente... com abstrações, outras que os outros não tinham, ou se tinham, ninguém falava, ninguém comentava. Então ficava tudo assim, como conhecimento interno próprio nosso. Muito bem. O que mais que tem aqui? E está voltando. Na fase adulta. Nessa fase adulta, eu vou me centrar apenas no seguinte. Num determinado ano lá, de 1972, nós conhecemos primos nossos de São Bernardo do Campo. Nós já tínhamos ouvido falar a respeito pela minha mãe, mas nós não conhecíamos. E em julho de 72, eles vieram em Brasília para nos conhecer. E vieram todos, né? A família, que eram primos, ela era prima da minha mãe, marido, mais uma prima mais idosa, uma tia, que era irmã da minha avó, sobrinha, não, era sobrinha da minha avó, e assim, passaram quase que um mês aqui, e a gente, né, passeando, coisa e tal. Nesse período de férias deles, uma das primas, um dos filhos desses primos de São Paulo, era a Valquíria. A Valquíria aparece principalmente nos livros iniciais, na apresentação do Luiz Sérgio, porque não sei o que, tarará. E a Valquíria era uma prima que nós ficamos conhecendo e com quem o Luiz Sérgio começou a ficar se relacionando através de carta, ela morando lá em São Paulo e ele aqui. Daí, na época que aconteceu essa corrida de Fórmula 1, em 73, que era a primeira corrida de Fórmula 1 que estava acontecendo aqui no Brasil, e isso daí foi uma comoção geral no país inteiro, né? Foi gente viajando de todos os lugares do Brasil para São Paulo e lá para Interlagos, e daqui em Brasília não foi diferente, né? Então saíam aquelas caravanas, tal. E um dos carros que estava saindo, que era um Fusca, era um rapaz que era o dono do Fusca, que era colega nosso do Banco do Brasil, e que estava indo ele e mais 3, e tinha uma vaga no carro, para completar o 4. Então, ele perguntou para nós se interessávamos nós a ir, só que só poderia ir um. Nessa mesma data, nesse mesmo período, meu pai e a minha mãe tinham ido para viajar de férias, e a condição para que eles fossem viajar é que nós teríamos que ficar em casa, cuidando da casa. Só que não precisava 2, não bastava.
né? Que é para cuidar da casa, né? E ainda tinha um cachorro, bastava um. Então, nós tiramos a sorte no palitinho, né? Sorte entre aspas, né? Aquilo ali já era carta marcada. Então, ficou ele. E por que ele? Porque, por maior razão ainda, tinha a Valquíria, que morava em São Paulo, e era uma oportunidade dele se encontrar com a Valquíria. Então, tudo assim, combinadinho, né? Ele falou com ela que ele estava indo, coisa e tal, tarará, e ele passaria a noite de sábado para domingo, dormindo lá na casa dela. E no dia seguinte, domingo, eles iam todos, inclusive a Valquíria, para o autódromo lá para assistir a corrida. Bom, isso aconteceu, isso foi feito, eles foram para São Paulo, ele foi para a casa da Valquíria, no dia seguinte, domingo, foi assistir a corrida, terminada a corrida, volta para Brasília. Né? Por quê? Porque na segunda-feira tinha trabalho e tinha aula. Então, não tinha como ficar em São Paulo. Apesar das insistências, né, dos meus primos lá de São Paulo, ele bateu o pé e disse, não posso, eu tenho que voltar. Era mais uma razão, né? Já existia uma razão para ele não ficar. Ele tinha que voltar com aquele grupo. E aconteceu exatamente isso. E nesse retorno aconteceu o acidente, em que ele desencarnou. Era um dos 4. Ele estava atrás, sentado no banco de trás. E foi feita uma troca, e ele passou para o banco da frente. E logo depois, talvez uma hora depois de ter mudado de lugar, né, aconteceu o acidente. Numa ultrapassagem, tinha um buraco, quebrou o carro, coisa e tal, o carro capotou e ele sofreu um acidente. Dos 4, os 2 que estavam atrás não sofreram nada, alguns arranhões, mas nada. Ele desencarnou e o motorista, que era o dono do carro, teve fratura da coluna e ficou paraplégico. Aqui, dura prova para os pais, né? Porque meus pais, como eu falei, saíram de férias. E eles foram passar as férias, combinadas com um tio meu lá do Rio, que era irmão da minha mãe, foram passar as férias na Argentina, Uruguai e Argentina. Então, já tinham passado na Argentina e estavam voltando, já estavam no Uruguai, tinham acabado de chegar no Uruguai, só que tinha um detalhe, eu não sabia como localizá-los. Eu não sabia como falar com eles. E aí aconteceu o acidente e como fazer, né? E eles fora do Brasil, e eles num local, um hotel que eu não sabia exatamente aonde, eu só sabia que já era, assim, possivelmente o retorno deles, estavam no Uruguai, agora aonde? Aí, mexe daqui, faz dali, não sei o quê, conversa, aquele, né? Circula a informação, dá, não sei o quê, fulano que conhece Beltrano, não sei o quê, né? Resultado, no dia seguinte, na segunda-feira, os meus pais estavam aqui, de volta já em Brasília. E vieram, né, à noite, pegaram um avião, voltaram, passaram no Rio, alguns tios meus entraram no avião também para vir para Brasília. A minha mãe não entendeu nada, a única informação que ela tinha é que o Luiz César estava hospitalizado por conta de um acidente, coisa e tal, tarará, tarará. Só quando ela chegou em Brasília, que ela foi descer do avião, que ela viu aquela turma lá embaixo, foi que a ficha caiu, né? Ele não está no hospital machucado, coisa nenhuma, né? Ele já deve ter morrido. E aí foi aquele drama, não sei o quê, parará. Bom, aconteceu, isso foi o fato duro para os dois, né? E aqui diz assim, e isso está no livro, Evangelho segundo o Espiritismo, não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor da idade. É que Deus julga que não é útil aquele a que ele permaneça por mais tempo na Terra. Isso está lá no Evangelho. E no Livro dos Espíritos, questão 149, em que se torna a arma no instante, que se torna a alma no instante da morte. E a resposta dos espíritos é: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. E esse momentaneamente significa pelo período reencarnatório para o qual ele foi tudo organizado. Seja ele
um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, 90 anos. Minha mãe já está aqui há 90, mais de 90. O meu irmão foi com 23. Não, e tem muitos, né, que desencarnam ainda na fase fetal, né, nem natimorto. Outros desencarnam no início ainda do nascimento. Julga que não é aquele que permaneça por mais tempo por não ter mais necessidade. Então, dentro desse entendimento, né, não existe fatalidade, o que existe é um entendimento de que é hora de retorno, é hora de voltar. Por quê? De duas, uma. Ou você vai ficar aí e vai fazer besteira, e aí é melhor você voltar antes, ou volta logo porque tem trabalho aqui para você. Então, nós podemos considerar essas duas coisas que podem ter sido fatos, né, ou situações previstas para o Luiz Sérgio. Ele não poderia ficar mais. Por quê? Poderiam acontecer fatos que poderiam colocar em risco a condição evolutiva dele, ou o trabalho que ele poderia desenvolver na espiritualidade ficar prejudicado por alguma coisa que ele pudesse fazer enquanto encarnado, e que aí demandaria alguns determinados ajustes para que isso pudesse ser corrigido. Ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 21, diz assim: quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem crédito os jovens antes dos velhos, dizes muitas vezes, Deus não é justo, já que sacrifica aqueles que viveram longos anos cheios de decepções, leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-se da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Isso é fato, é reclamação da grande maioria das mães, né? E dos pais, de uma forma geral. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde acredita ver o mal. A sábia providência, onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pelo valor da vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo que acontece tem sua razão de ser. Isso é um entendimento que nós precisamos ter, né, pais e mães, com relação aos filhos que partem antes deles, que, na expectativa de que, seguindo a tradição, seguindo a ideia comum, que os pais mais velhos morrem primeiro que os filhos, né, e os filhos seguem a tradição, ou passam a usufruir dos legados do pai e da mãe, coisa e tal. Não, isso não é assim que funciona, né? Isso é um interesse, uma vontade, um desejo e uma necessidade de cada um, individualmente. A hora que ele vai partir é de cada um, é próprio para cada um, é definido para cada um. E a forma como ele vai desencarnar também é própria para cada um. Não adianta se vai através de um acidente, como foi o caso do Luiz Sérgio, através de uma doença, como a gente inúmeras vezes vê, crianças novas, adolescentes ainda, com problemas de câncer e outras coisas mais, e de acidentes, outros, isso está dentro da programação de cada um. Nós podemos dizer, mas tem aqueles que têm desencarne antecipado. Sim, pode até acontecer, porque fatos outros acontecem e que surpreendem em determinada situação e que pega aquele elemento, né, aquela pessoa de uma forma não positiva, né, não pré-determinada ou assim definida como sendo a sua hora. E isso acontece, né? Aí a dona Zilda está entrando ali atrás, olha lá. E aí aconteceu o primeiro contato espiritual. Ela não sabe, né? Dona Zilda, eu estou falando aqui do livro Trajetória. Em março de 1973, um mês após o acidente, e aconteceu em uma casa espírita que funcionava, e eram amigos, né, da minha mãe, e eles foram convidados para participar de uma atividade lá. E a médium da mesa chegou num determinado momento, na reunião, virou para minha mãe e falou assim, Zilda, tem um rapaz aqui agitado que lembra o seu filho. Ele pede insistentemente para lhe dizer, diga à minha mãe que eu não morri.
E ficava repetindo isso: diga à minha mãe que eu não morri. Lógico, né, que isso, num primeiro momento, assim, assusta, né? Quem será? Né? Será que é? Será que não é? Mas, dadas as características que ele apresentava e que a pessoa descreveu, era o próprio. O que assim deixou mais surpresa é 1 mês depois do desencarne dele. E ele já se apresentando e dizendo isso, sendo que ele não queria dialogar, ele só queria dizer que ele não tinha morrido. Ele continuava vivo. Era esse o recado, único e exclusivamente, que era precisava ser dado. Exatamente para minha mãe e meu pai terem a consciência de que isso tinha acontecido. E a gente vê no livro Leon Denis que nos diz o seguinte: muitas vezes os seres que chorais e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Ao redor de vós flutua a multidão dos homens que sumiram na morte. As almas que os animaram deixaram esses lugares, revivem em formas mais sutis, mais apuradas, do seio do invisível, de onde lhes chegam as vossas orações e as comovem. Elas vos seguem com a vista, vos respondem e vos sorriem. Então, muitas pessoas, né, entram em desespero e por não saberem, por desconhecerem, né, a possibilidade da existência da vida espiritual. As pessoas vão se lamentar nos cemitérios, né, à beira dos túmulos, achando que o filho, a filha, o pai, o marido, quem quer que seja, está ali ainda, né, sofrendo, e a pessoa sofre junto. E não é nada disso, né? Isso por pura ignorância, né? Por desconhecimento. Ainda não teve a oportunidade de saber o que é e como é. Por que a coisa não precisa ser assim, né? E deve ser aceita com assim, relativa naturalidade. Não é isso? Aí uma luz se acende, a primeira notícia do além. 4 meses se passaram. Uma ligação. E essa ligação veio de São José dos Campos, São Bernardo dos Campos, e foi feita pela Alaide, que era uma prima da minha mãe. E ela dizia: Zilda, não sei como você vai receber essa notícia, mas tem uma mensagem do Luiz Sérgio e foi psicografada ontem. Isso foi no dia 17 de junho de 73, 4 meses depois. E nessa primeira mensagem tem uma frase que eu destaco assim como significativa, porque todo o texto era dizendo a respeito: olha, eu não morri, eu estou aqui, estou assim, estou assado, vejo isso, vejo aquilo, bebo água, respiro e tal. Como ele, né, estava se sentindo lá, do outro lado. Mas tem uma frase que é assim, característica até dele mesmo, né? E ele diz assim: tudo mudou. O que já não era, voltou a ser. E o que era, já não é mais, ainda vai ser. O que ele está querendo dizer com isso? O que já não era, voltou a ser. Ele, como espírito, encarnou e desencarnou. E o que era, já não é mais. Ele, desencarnado, não estava mais encarnado. Ele agora estava desencarnado, mas voltaria a reencarnar. Ainda vai ser. Então, é uma frase assim, muito interessante, né? Como se fosse assim, pensa, né, no que eu estou dizendo para você, entenda o significado dessa mensagem, porque ela traduz tudo o que acontece no mundo espiritual e no mundo físico. Nós somos assim e vivemos assim, enquanto precisarmos, né? Bom, a aprendizagem continua. As sociedades e o progresso espiritual do homem. A Terra está contendo em seu bojo espíritos por demais saciados das verdades, que lhes são impostas e procuram desesperadamente, de acordo com a sua capacidade de compreensão, achar uma verdade nova, algo em que possam realmente crer e pelo qual possam guiar-se. Quer dizer, é uma busca sem saber o que nem aonde está, né? Vai buscando, vai metendo na cabeça aonde acha que onde está a resposta. Esse aspecto da humanidade é sumamente perigoso e impõe um esforço muito grande dos missionários no sentido de um esclarecimento geral.
a fim de que possam agrupar-se em torno de ideias construtivas para não desperdiçarem suas energias em busca de ideais negativos para a própria evolução dos homens. Saiu um porô aí, negativo para a própria evolução dos homens. Então, não é uma busca, não pode ser uma busca a qualquer tempo, de qualquer maneira, a qualquer hora. Não pode ser assim. Ela tem que ser uma coisa pensada, raciocinada, inclusive você tendo se utilizar de pessoas que já têm conhecimento a respeito, nas igrejas, buscando entender o que é, né? A Bíblia, por exemplo, nos centros espíritas, o que é o Evangelho, o que se diz a respeito, que é para ter uma ideia assim, mais inteira, né? A respeito daquilo que é o ser humano como uma coisa geral, sua formação, né, espiritual e orgânica, física, material. E não pode ser praticando o que vier na cabeça, né? Porque é muito perigoso, porque tem espíritos e espíritos aproveitando oportunidades para prejudicar e atrapalhar a vida de todo mundo. Ainda a aprendizagem continua. As sociedades e o progresso espiritual do homem. Bom, aqui nós vamos entrar, então, dentro de um capítulo que, antes da gente falar nisso, nós vamos falar por quê, né, desse livro, o porquê do Luiz Sérgio, o porquê do trabalho dele, como é que isso se deu, né, e por que nós, aqui, né, estabelecemos essa relação. Bom, primeiramente, num determinado momento, né, do desencarne do Luiz Sérgio e o começo do envio das mensagens, até que essas mensagens tomaram um volume tal e uma demanda tal por pessoas que queriam saber, conhecer, que proporcionou a oportunidade, por sugestão, né, da feitura de um livro, da edição de um livro. Essa ideia foi aceita, foi produzido o primeiro livro, que é O Mundo que eu Encontrei, contendo quase todas as mensagens primeiras, e aí depois veio o segundo, terceiro, coisa e tal, e aí uma progressão, assim, praticamente um livro por ano. E dentro desses livros, assim, se condensavam as mensagens, né, que existiam dentro desse período, e aí a gente editava, foi inclusive colocado uma editora, né, para tomar conta disso, porque isso extrapolava a nossa capacidade, né, de administração disso. E foi feito, então, um trabalho de edição dos livros seguintes, dos próprios centros e os médiuns, né, que trabalhavam nas psicografias. Cada médium, então, dirigiu os livros para uma entidade que lhe dizia respeito, né? Nós, familiares, não tínhamos nada com isso, nunca recebemos nada com isso, porque toda a renda, né, da venda dos livros foram doadas e nunca teve nada assim, em termos de benefício para a família. Bom, isso como um parênteses. Mas esses livros deram, né, oportunidade a que as ideias, as mensagens fossem todas elas produzidas, né, e editadas através de livros. E cada livro tratando de uma espécie de tema central, e esse tema central aproveitando, né, contendo assim, experiências que o Luiz Sérgio aproveitava em termos de aprendizado e prática, trabalho de campo que ele fazia na apresentação daquilo que ele tinha como teoria, e como tem como teoria. Então, ele ia para as escolas, ele ia para os grupos, né, de trabalho, de estudo, e nas colônias, cada colônia tendo uma característica principal em que abortado, suicida, por aí vai, né? Então, e ele aprendendo, né, a parte teórica, e ia através do seu próprio grupo, a sua equipe de trabalho, do seu instrutor, orientador, saía em campo para colocar em prática o atendimento das pessoas que se colocavam ou em risco ou em condições necessitadas de auxílio.
e chegavam, como sempre chega, os pedidos, né, as orações dos familiares, e esses pedidos de auxílio são encaminhados para os diversos grupos, e esses grupos se colocam em campo para o atendimento. E, normalmente, né, dependendo do assunto, do tema, são chamados, convidados, esses grupos de estudo para poderem auxiliar dentro daquilo que é a capacidade e o aprendizado que eles estão tendo, sempre, sempre com orientadores. Bom, muito bem. Você está chamando? O Júlio, nessa última fala sua, eu achei interessante porque você está dizendo, né, o como. Cada um que faz a prece, né, fazendo pedido. Não está ouvindo? Não, pode deixar. Sou eu. Está ouvindo? Coloquei aqui, estou ouvindo. Está ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Então, eu quero falar aqui sobre essa última fala sua na questão da oração. Quando a gente faz oração de rogativa, né, você está dizendo que esses grupos, que são até de estudantes, né, lá no plano espiritual, esses grupos também são responsáveis pela feitura, né, para fazer acontecer aquilo que foi pedido em oração. É isso? Isso, exatamente. Porque são grupos, na realidade, são grupos de trabalho, né, que estão aperfeiçoando os seus conhecimentos para melhor atender. E dependendo do que seja, não é necessário ter um aprofundado conhecimento, mas é necessário que seja feito o atendimento minimamente possível, né? Porque às vezes nós valorizamos muito o drama, né? As mães, os pais, os familiares valorizam muito o drama, aumentam muito dentro da sua capacidade compreensiva e fazem com que as coisas aparentemente sejam de uma condição maior, mas às vezes não é, e um simples atendimento pode resolver, até mesmo por influenciação positiva das soluções que poderão ser tomadas. Mas isso acontece assim, né? Os grupos estão, não somente aqueles que são os maiores e os melhores, né, para atender. Não, todo grupo ele tem que estar disponível para fazer o atendimento. Por quê? Tem muita demanda, tem muita necessidade, né, em todos os lugares do planeta. E isso acontece assim, as demandas acontecem e eles são chamados para o trabalho. Mas por que o livro? O livro surgiu exatamente da ideia de que ninguém sabe quem é o Luiz Sérgio, por que ele está aqui, por que ele escreveu e por que ele está falando tantas coisas a respeito. E, assim, muito direcionadas para aqueles jovens que estão exatamente dentro dessa condição de que saindo dando cabeçada em tudo quanto é canto, né? E fazendo muita bobagem, muita besteira, por desconhecimento. Então, vamos levar a todos esses jovens essas informações. E quem é o Luiz Sérgio? O Luiz Sérgio nós estamos apresentando agora, porque eu não estou, minha mãe não está, isso vai cair no esquecimento. Quem era esse espírito, o que fez, o que fazia, quem era essa figura, né? Então, isso fica como uma bibliografia dele, né, própria, para quem quiser acessar, ela possa estar disponível. Como, por exemplo, eu, minha mãe, aqui com vocês, a gente está se conhecendo em termos assim, Luiz Sérgio no meio, nós fazendo a apresentação para vocês. Para quem quiser depois perguntar, um livro tal serve para isso. Mas quem é esse cara? Né? A gente conhece o Chico Xavier, conhece o Divaldo Franco, conhece a Ivone Pereira, conhece quem, mas quem é esse cara? Esse cara é esse vocês estão vendo aí. Então, a Sociedades e o Progresso Espiritual foi uma mensagem que eu destaquei aqui desse livro, que diz assim, como conciliar o bem social e o bem espiritual. Poderia iniciar com um tratado sociológico adaptável aos regimes de vários povos, segundo hábitos cristalizados, sem a intenção de mudar ou arrancar pelas raízes suas concepções, mas torná-la base para transformações futuras. Seria elástico para caber todas as sociedades, para com uma mesma meta final. Caberá aos missionários o trabalho de nivelamento. Isso significa, olha, está se costurando alguma coisa que ela, assim, é um grande sapato que todos os pés cabem dentro. Aqueles com ou sem chulé.
com ou sem unha grande, faltando dedo, com calo, sem calo, mas todo mundo cabe dentro desse sapato. Só que dentro desse sapato e dentro desses pés, eles precisam se ajustar às suas próprias necessidades. E daí os missionários, que são colocados e distribuídos em todos os lugares exatamente para fazer esse trabalho. Então ele diz, cada etapa do trabalho contará com seus funcionários especialistas, entre aspas, que retornam após a conclusão de cada etapa. Então são grupos e grupos que vêm a cada etapa vencida. Então nós temos aqueles grandes, né, contingentes de espíritos que reencarnam e já com uma missão definida e própria para a sua atividade. Aqueles mais velhos retornam, ou, né, que chegaram antes, já podem retornar para outros aprendizados, capacitações, para retornarem no momento seguinte. Daí resultará que as sociedades irão modificar seu aspecto. Suas leis se transformarão e seus ideais também. Uma sociedade assim terá meios de fornecer melhores ambientes para o progresso espiritual do homem. Como conciliar o bem social e o bem espiritual? O certo é que grandes modificações virão. E esta esperança mantém os espíritos cheios de ânimo, trabalhando com ardor por todos os irmãos que amam. O objetivo é levar um pouco de conhecimento para que não sofram tanto com a transformação que se operará. E assim está escrito, e assim se cumprirá. Não tem jeito, isso vai ser cumprido, isso vai ser feito. Então, dentro desse aspecto, ele, em 1974, que é a data dessa mensagem, ele já definiu exatamente esse processo que nós estamos vivenciando hoje, que a gente olha e fala assim, são crianças cristal, crianças não sei o quê, crianças mais inteligentes, crianças preparadas, crianças... Sim, mas antes dessas crianças já vieram alguns anteriores e que já começaram a projetar essas mudanças, essas transformações. E isso faz com que esse processo ele é um contínuo, ele não pode sofrer interferências e paralisações, porque não tem como interferir na suspensão ou na interrupção. Isso não tem como ser feito, porque na espiritualidade isto é impossível. Nós, aqui encarnados, não temos capacidade, poder de interromper ou interferir nisso. Isso é um processo. Mesmo que a gente não queira, ou ficar sentado em cima do toco. Tudo bem, você tem esse direito, mas o processo não vai parar por sua causa. Isso é uma coisa que vai acontecer, queiramos ou não. Então, todo esse processo, inclusive, que nós vivenciamos hoje, das mudanças políticas, sociais, de transformações, de guerra, de briga, de reclamação, de, sei lá, um monte de coisa que acontece, isso tudo assim, já estava, né, previsto de acontecer. Mas isso não servirá como um fator impeditivo da transformação que está acontecendo. Por isso, quando falam, mas eu vejo muito bandido, eu vejo muitas dores, eu vejo muitos males, isso é café pequeno diante do tamanho da transformação que está acontecendo. São casos, são situações, são fatores que estão embutidos dentro do contexto, porque são grupos que fazem isso. Não é uma sociedade que faz, são grupos. E esses grupos são menores que a sociedade, porque fazem parte dela. Então, já em 1974, já veio a mensagem nesse sentido. Então, assim, só para finalizar, eu coloco aqui que hoje, né, tem 40 livros publicados, tem 5 médiuns, psicógrafos, a Laíde Assunção e Silva foi a primeira, depois veio a Lúcia Secom Pinto, a Irene Pacheco Machado, a Elza Cândida Ferreira, a Adeilson Salles. Aí pode caber a pergunta, mas por que trocou tanto, né? Porque cada um teve uma missão, cada um teve uma responsabilidade, cada um trouxe um momento em que tinha capacidade e condições de receber a mensagem e transferir e divulgar. Então, cada um teve a sua tarefa, exatamente como fez, né? Os missionários acontecem, os psicógrafos acontecem,
nós também acontecemos e nós aprendemos. Estamos aqui até hoje tentando. Né? Gente, ó, eu acho que avancei um pouco aí no tempo, mas é muita coisa, né, para dizer em uma hora. Mas, assim, se alguém quer fazer alguma pergunta ainda, né, e a Edna deixar... Não, Júlio, o tempo está tranquilo, nós temos 10 minutos para trocar agora, tá? Você pode então, fechar a sua vamos lá, apresentação? Você pode vamos fechar, lá. tá? Pode sacrificar as perguntas aí, que agora, sim, eu levo as chineladas e respondo. Uhum. Pode fechar, tá, Júlio? Por favor. É? Agora você fecha a apresentação, por favor. Apresentação, você pode fechar. Ah, sim. Bom, dentro desse contexto, então, essa fechar, condição... Júlio, fechar isso aqui, fechar o que você preparou. Você pode fechar a sua tela aí, deixa só... Entendeu? Só consegue encerrar aqui a apresentação. Isso aí. Pronto, tá fechado. Ótimo, isso. Tá. Bom, então, dentro do tempo que ainda resta para nós, a gente pode fazer, então, assim, um bate-pronto aqui, né? Perguntas fáceis para as respostas serem, assim, também possíveis. Está aberto, então, para vocês. Eu já sabia um pouco da história, acho que a Maria também, né? Júlio, eu vou pedir para você. Júlio, a gente já se conhece de outros carnavais, né? Júlio, mostra a capa do livro, por favor, tá? E aonde que as pessoas podem adquirir se quiserem. A capa é essa daqui, ó. Vou botar aqui mais para trás um pouquinho. Isso. Que tem uma luz aqui que né, dá um brilho. E esse aqui é eu e minha mãe. Uhum. Tá? Onde pode ser encontrado esse livro? Esse livro não está disponível em livraria. E, assim, dificilmente se encontra esse livro nos centros espíritas, nas livrarias do centro espírita. Encontra, assim, na Comunhão Espírita aqui em Brasília, com certeza. E eu não sei onde mais poderia encontrar. Agora, eu vou fazer o seguinte... Aonde encontra? Eu vou disponibilizar no grupo como pode ser acessado, né, pode ser adquirido o livro, porque é um livro que vale a pena ler, porque tem muita coisa ali interessante, né, e que, assim, se enquadra em diversas situações de cada um de nós, né? Às vezes, Júlio, em mais de um. Como a gente está gravando essa fala sua, e se tiver alguém que assista e depois esteja interessado, né, eu vou disponibilizar aqui o meu WhatsApp, 679-9628-5192, né, para pedir diretamente comigo, e aí eu falo com você e a gente vê como faz, para aqueles que, se tiver algum interessado através do público, né, da gravação do YouTube, tá? Ok? Certo. Eu já posso adiantar, né, já que está gravando, tem um site do Centro Espírita Bom Samaritano. E o site é www.fraternidadebomsamaritano.org, e ali tem livraria Luiz Sérgio, tá? Ou então através do Facebook, que você pode acessar também, Encontro Luiz Sérgio. Encontro Luiz Sérgio. Tá? Okay. Lá pelo Facebook. Tá. Maria, você estava querendo falar? Não, eu só ia complementar esse último slide, quando ele coloca que são os 40 livros, né? E lembrando que já foram 2 filmes, né, Júlio, que foram feitos a respeito das obras, né? Já tem 2 livros. Tem um filme. Tem um filme. Um filme chamado Deixe-me Viver. Esse filme, ele, assim, é baseado num livro dele, que tem o título Deixe-me Viver, que foi psicografado pela Irene Pacheco Machado. E esse filme ele já foi, assim,
distribuído pelo país inteiro. E é um filme assim, muito interessante, porque ele fala a respeito do aborto. Tá? Posição da mãe, posição do filho, né, abortado, e como é que a coisa se dá, como é que a coisa acontece, por um lado e pelo outro. É assim, extremamente interessante essa visão, né, e o conhecimento que se pode adquirir a respeito desse fato, dessa situação. Né? Bem, posso falar alguma coisa? Pode, Fátima. O Júlio, E não tem nenhum tipo de condenação. Eu queria te parabenizar pela apresentação, pelo o esforço que você deve ter feito para narrar isso para a gente, já que a gente é um pouco íntimo, né? Desde que começou a pandemia, que a gente faz esses encontros, então, te incentivar, porque você deve ter feito um esforço muito grande para narrar tudo isso e não se emocionar. Eu te confesso que, se fosse eu teria parado para chorar várias vezes, né? Que é uma experiência sua. Mas o que mais, assim, me chama a atenção como observadora, como espectadora mesmo de ter acompanhado do início ao fim, assim, você ter conseguido passar, pelo menos para mim, né, uma parte muito importante, que a gente está num grupo de estudos do Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira. E ali a gente está estudando exatamente essa parte tão importante de quando os espíritos desencarnados, o que eles fazem quando desencarnam, né? E foi na minha veia de educadora, de professora, né? Fiquei muito contente, hoje eu vou dormir, com certeza, com uma alegria muito grande no coração, porque quando inicialmente você coloca a gente de cara, assim, de frente para uma experiência grande enquanto vocês crianças e adolescentes, então esse trabalho que ele já faz quase que imediatamente, você falou que foi um mês depois da primeira comunicação e etc., isso se deve, assim, à bagagem que vocês construíram juntos através dessa família, né, de pais, né, que ofereceram para vocês tesouros, né, grandes tesouros, né? Vitor Hugo, Euclides da Cunha, Machado de Assis. Que maravilha! Não tem outra palavra. Que maravilha, né? Já está tendo a oportunidade de distribuir isso em forma de conhecimento, de escolas, de treinamento, enfim. Adailson Salles, né? Você falou que foi um da... Por acaso, essa pessoa que tem um trabalho voluntário na Rede Boa Nova, da TV Mundo Maior, Eu não sei se ele tem alguma atividade lá nesse canal, né? Mas ele, assim, ele é já um escritor já bastante antigo, né? Não sei que ele seja uma pessoa idosa, mas ele sempre fez um trabalho ligado às crianças, aos jovens, adolescentes. E por essa razão, inclusive, justificada por ele próprio, Adeilson, numa conversa que ele, segundo ele, teve com o Luiz Sérgio, esse foi um motivo para ele ter trazido 3 livros que foram escritos, psicografados pelo Adeilson, para os adolescentes, tratando, né, de assuntos ligados ao adolescente. Tá? Então, segundo o Adeilson, essa foi a razão, né, dessa ligação entre eles dois. Eu acredito que o Adeilson, se eu não estou equivocada, ele tem um programa na rádio Boa Nova. Você sabe a formação dele? Se ele é educador? Educador. Ele se eu não me engano, eu posso estar errado, se eu não me engano, ele é também psicólogo. Então é ele.
ele tem esse programa que eu acompanho com uma certa frequência, porque esse nome foi muito familiar. Enfim, num cômputo geral, para mim foi muito, muito, muito interessante, muito, muito motivador, porque, enfim, em relação à nossa doutrina, a gente já sabe onde a gente vai chegar, né? Deixa eu, então, complementar um dado que, pela velocidade com que foi feita a apresentação, eu acabei pulando uma informação interessante e acho, né, que é muito própria. Por que nós resolvemos fazer isso? Por que o Luiz Sérgio se dedicou a isso? Existia, dentro, na espiritualidade, uma proposta ou um projeto em que o Luiz Sérgio precisava ou teria se colocado à disposição antes da sua reencarnação, e esse projeto fazia parte exatamente desse trabalho de divulgação da doutrina e de alerta, divulgação, de chamamento de atenção, dessas coisas todas. Só que e o Luiz Sérgio reencarnou exatamente para cumprir uma determinada tarefa de assim, solução ou resolução de uma pendência que ainda existia, que é para ele estar totalmente liberto para o trabalho. Muito bem, isso foi cumprido. Tanto é que ele desencarnou cedo ainda, com 23 anos, com a expectativa de não permanecer mais para não prejudicar esse projeto, esse trabalho. E aí, num determinado momento, quando começaram a vir as mensagens, e a ideia do livro, uma pergunta que surgiu para nós, família, foi a seguinte: por quê? Qual o nosso papel nesse conjunto, nesse contexto? Nosso papel, familiares encarnados. Porque todo mundo sabe que os espíritos chegam lá, mandam uma mensagem, manda outra, depois para, nunca mais manda. Os familiares que estão aqui, às vezes, acreditam, mas passou, não quero mais lembrar, é muito doloroso, e essas lembranças, e aí joga para debaixo do tapete. Outros não acreditam nas mensagens e acham que é invenção, porque esse negócio, essa história de espírito, isso é tudo ideia, isso é tudo brincadeira, isso é tudo imaginação. Nós, pelo fato da minha mãe ser espírita já na época, né, desde pequena, então isso trouxe um tipo de importância diferente. Vivo, como ele mesmo diz, mandando mensagens. E essas mensagens, elas são próprias para a distribuição para as pessoas, porque demandas existem e a demanda cada vez maior. Então, é necessário que essas mensagens cheguem aos seus destinos. Não é para ficar na gaveta ou ser rasgada e jogada fora. Então, qual é o nosso papel de familiares encarnados? É fazer com que isso possa acontecer, possa ter segmento. Quantas mensagens ou quantos livros serão? Isso não importa, sejam quantos forem. Mas nós teremos que cumprir essa tarefa, porque isso é missão nossa. Isso é tarefa que nós temos que dar cabo dela. Por quê? Porque a juventude está aí, está precisando de informação, está precisando de orientação, está precisando de alguma coisa para que eles possam se basear para poder seguir em frente. Como o Luiz Sérgio mesmo disse nas mensagens, os missionários estão aqui para cumprir as suas tarefas. Então, nós vamos assumir isso como missão. Isso ficou muito claro, para mim ficou muito claro, essa importância desse intercâmbio de... É difícil a gente colocar as palavras no lugar, o nosso pensamento está borbulhando aqui. Mas, assim, por que foi retirado só ele? Mas a família, a célula máter, que é a sua mãe com 90 anos, dessa família que ficou, né? No meu entender, é justamente para esse fortalecimento das gerações, né? Que é o que a gente está precisando muito, sobretudo nesse momento, quase 2 anos de pandemia, onde tantos espíritos estão desencarnando por vários motivos, entre eles o suicídio, né? Mas, assim, é muito importante esse trabalho. Esse trabalho realmente precisa ser, porque eu não tenho a menor dúvida
no seguinte sentido, que essa tarefa e esse trabalho já desenvolvido, e todos assim registrados e publicados em forma de livros, servirão, né, num futuro bem próximo, de base para as escolas adotarem livros psicografados, tá? Como literatura de base para algumas disciplinas totalmente ligadas ao espírito. Não sei que nome vai ter essa disciplina futuramente, não sei. Mas eu desconfio que é alguma coisa assim, que vai ser... Enfim. Você vê o seguinte, muito obrigada por olha só, colocar em contato com dentro das condições hoje presentes nas próprias faculdades de medicina, principalmente, que já estão disponibilizando curso da doutrina espírita sobre o espiritismo, né? A existência ou não do espírito, tratamento conjugado, né? Corpo físico e corpo espiritual, a integração disso. Isso normalmente, naturalmente, vai demandar um conhecimento prévio, mínimo, básico, a respeito disso, a respeito do que é o espírito, que negócio é esse, o que se faz com o espírito, né? E isso, logicamente, vai facilitar a implementação desses cursos mais à frente. A importância é muito grande desse trabalho, muito grande. Vocês deram um pontapé, digamos, inicial, nesse sentido de a família toda está engajada. Sim, né? Daqui a pouco nós já saímos, daqui a pouco nós já deixamos aqui aquilo que nós pudemos fazer, né? Já para os outros darem continuidade. Já tem muita gente dando continuidade a isso. Muita gente, muita. É isso aí. Eu fico muito contente pela noite de hoje. Muito contente, muito egoisticamente contente, porque eu sei que quando eu desencarnar, eu tenho um bocado de trabalho para continuar fazendo pela frente. A nossa emoção é somente assim, a gente não se emociona mais por esse lado emotivo, a gente se emociona mais pelo resultado daquilo que nós aqui, né, familiares encarnados, e também do trabalho da própria espiritualidade, capitaneada, talvez, né, pelo Luiz Sérgio. E pelo grupo do qual ele fez parte, que também está se distribuindo e se multiplicando em cima disso. Então, de tudo isso, a gente se emociona exatamente nesse sentido, vendo que as coisas estão dando certo, as coisas estão funcionando. É o tamanho do trabalho. Eu gostaria de falar, eu li grande parte dos 40, né? Eu tenho até acho que 30 e poucos, né? Eu gostaria de falar que os temas principais, né, e muito desses 40, o tema principal é sobre a questão das dependências químicas, tá? Os vícios, né, considerados vícios. E, inclusive, por isso, tem alguns que não conhecem a história do Luiz Sérgio e sabem que ele desencarnou com 23 anos, um jovem ainda, pensam que ele, equivocadamente, pensam que ele desencarnou porque ele era um dependente químico, o que não é, né? O que não é, mas já me perguntaram isso, já falaram isso aí para mim, então por isso eu estou dizendo. Então, assim, quais são os temas principais tratados? Além de muitos, né? Os principais é a questão da dependência química, é a questão do suicídio, ele trata bastante esse assunto também, e é a questão da questão do aborto também, tá? Dos que eu li, né, o que mais me chamou atenção de tema como tema principal são esses. Não só esses, né? A questão da divulgação da doutrina, ele sempre, todo livro ele tem isso, da doutrina espírita, né? É um espírito espírita, vamos dizer assim, né? E que mais? Eu acho que é isso. Eu gostaria de registrar isso. Ele fala sobre os jogos eletrônicos, né? Tem um livro... Os jogos eletrônicos, exatamente. Quer dizer, que são coisas atuais, né? Da convivência da vida, da realidade do jovem, na verdade, né? O que o jovem enfrenta. E como é que é isso no mundo espiritual, né? A coisa é mais quente do que a gente imagina, né? Muito mais quente do que a gente imagina. A grande sacada desse trabalho do Luiz Sérgio em relação aos jovens, né, os adolescentes e os adultos mais jovens, em relação ao seguinte: dentro da doutrina espírita, né, a bibliografia
ou a biblioteca que existe dentro da filosofia espírita, ela é assim, muito densa e muito complicada de você estudar e entender em próprios livros, os livros básicos, né? Para você entender, porque muita coisa fora do contexto textual, né, da forma como é escrito, tem muita ideia que você, como foram as parábolas, né, de Jesus. E era necessário, para que o jovem se interessasse, que essa linguagem ela se traduzisse em coisas ou formas que o jovem pudesse interessar e entender o que estava sendo escrito ali. Então, o Luiz Sérgio foi muito usado para esse fim, né? Pega aquilo ali que é o suicídio, tá? O suicídio. O que é o suicídio para o jovem? Né? Tá ligado a quê? Está ligado ao consumo da droga? Sim. Nos livros antigos não tem isso, não tem essa correlação, não tem essa vinculação e os efeitos que uma coisa produz na outra. Até mesmo porque, na época que os livros primeiros foram usados, esse negócio de droga, isso era café pequeno, isso quase não tinha essa vinculação espírito com droga, porque não tem nada a ver. Então era necessário fazer essa vinculação, explicar o que é uma coisa, o que é outra e o que tem uma coisa a ver com outra. Né? Então, muito daquilo que é o dia a dia, essas explicações todas, dentro de uma linguagem compreensível para o jovem, e que foi feito esse trabalho. Ok. Gente, a gente está extrapolando o horário, tá? Eu vou pedir, então, agradecer muito, Júlio, tá? A sua disposição de explicar todo esse conteúdo, toda a história da sua família, a sua história também, né? Agradecer muito, tá? De coração, e pedir para a Maria fazer a nossa prece. E aí, Maria, você pode, para fazer a prece, você já pode encerrar a gravação, tá? Ok, posso encerrar então? Pode. Tchau, tchau para todo mundo. Até a próxima quinta. Gratidão, Júlio, por tudo.